fazer aqui a minha pesca. Eu fiz para não falar demais, nem esquecer. Né? Boa noite. Eu quero dar aqui minhas boas-vindas a todas e todos. Né? Meu nome é Jair Nascimento Santos, eu sou membro da Academia Baiana de Ciência da Administração, ocupo a cadeira número 6, cujo patrono é Alberto Guerreiro Reis. É com muita honra que inicio esta primeira atividade aberta da academia, uma vez que nosso objetivo central é o de fazer estudos, né, pesquisa, o desenvolvimento do conhecimento técnico científico, a difusão da ciência da administração e o estímulo à ação e ao aperfeiçoamento dos administradores. A Academia Baiana de Ciência da Administração é composta, no momento, por 24 membros, podendo chegar até 40, conforme o seu estatuto. A iniciativa de criar a academia foi do Conselho Regional de Administração da Bahia, CRAB Bahia, que também apoia este evento. É o nosso padrinho, nesse caso. Para maiores detalhes sobre a academia, peço que acessem o nosso site academiaadmbahia.org. Já está disponível no ar, sendo plenamente atualizado com as informações, né, da academia. E, para dar boas-vindas, né, eu passo agora a palavra para a administradora e confreira Maria da Graça Pitiá Barreto, a vice-presidente da Academia Baiana de Ciência da Administração. Professora Graça, por favor. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Um prazer estar recebendo como palestrante o administrador Mário Kertes, nosso confrade, né, nessa academia. E Jair já resumiu os nossos objetivos, né, dessa academia. Foi uma ideia, em certa época, dos alguns conselheiros do Conselho de Administração, no sentido de fazer com que a gente tivesse uma parte, não é? Porque é uma instituição independente, não é vinculada ao Conselho, mas foi uma ideia dos conselheiros, para que tivéssemos um órgão, um organismo constituído para nos fazer desenvolver a ciência da administração. Então, que a gente tivesse como se fosse uma área, uma parte específica em que a gente desenvolvesse estudos, pesquisas, estivesse mais próximo da sociedade, o que nós gostaríamos até de ser, como na academia lá nos Estados Unidos a Academia de Ciência da Administração, lá ela atende a determinados objetivos do governo, que, quando quer fazer algum estudo mais específico, pede para que seja feito essa análise de tendência, essa análise de perspectivas futuras. Então, a gente está com pouco tempo de ação, nós vivemos assim, nos reunindo umas 4 vezes no ano, sempre com algum palestrante falando sobre um determinado tema específico da administração. Recentemente, a gente está trazendo pessoas que estão contando a sua vida, o testemunho da sua vida enquanto profissional de administração. E hoje o nosso objetivo é chegar junto do nosso estudante, porque então nós estávamos fazendo reuniões em que estávamos nós mesmos, né, mais internas. E hoje a gente resolveu abrir para que estudantes, profissionais, de uma maneira geral, pudessem participar e também usufruir do nosso contexto científico, cultural. Tá certo? Então, sou administrador Mário Kertes, nosso confrade, seja muito bem-vindo, conte sempre conosco, está à sua disposição aqui a nossa Academia Baiana de Ciência da Administração. Professora Graça, obrigado. Eu gostaria também de registrar aqui a presença do nosso confrade Eduardo Moraes. Estou vendo!
Grande presidente do Instituto Geográfico Histórico, meu amigo, sou admirador dele, do trabalho dele, da Obrigado, Mário. Não. E no nosso confrade também Antônio Carlos, né, Magalhães Júnior, né, Opa, que está grande aqui amigo. prestigiando aqui o nosso evento, né? Aqui a gente vai aguardar um pouquinho depois a presença do professor João Eurico Mata, que a gente tem alguma dificuldade, tá certo? Muito bem. Agora Bom dia, daremos professor. início à palestra A Trajetória Profissional de um Administrador Locutor, Setor Público e Setor Privado, que será proferida pelo administrador e confrade Mário Kertes, professor universitário, secretário de Planejamento do Estado da Bahia, diretor da Eletrobras, 2 vezes prefeito de Salvador, âncora da Rádio Metrópole e membro da Academia Baiana de Ciência da Administração, ocupando a cadeira número 8, cujo patrono é Odegar Franco Vieira, que ajudou na Professor implantação meu. da primeira escola de administração do Norte e Nordeste, né? A Escola de Administração da UFBA, da qual uma boa parte de nós aqui, né, fomos alunos. Lembrando a todos e todas que, após a palestra, né, do Mário, teremos um tempo para perguntas, as quais deverão ser feitas exclusivamente pelo chat. Tá? Então, Mário, fala que nós te ouvimos. Bom, eu vou começar. Assim, eu quero fazer, se você me permitir, uma coisa sucinta, rápida, para permitir depois que a gente possa conversar. E ouvir vocês, perguntas, curiosidades, podem fazer qualquer tipo de pergunta, não tem nenhum tipo de restrição. Nada, nada, nada. Pode falar mal, pode falar bem, pode avacalhar, estejam à vontade. Na idade que eu estou, 77 anos, no outono da vida, eu já não ligo mais, mas vamos começar. Bom, primeiro eu agradeço muito ter nascido numa família muito peculiar. Meu pai, judeu, húngaro, engenheiro, veio para o Brasil com 23 anos de idade, sem falar uma palavra de português e com pouquíssimo dinheiro, por conta da perseguição nazista com a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha. Ele era um húngaro, mas já começava. Minha mãe, amazonense, veio para a Bahia, se formou em odontologia, judia também, sefaradi, meu pai judeu esquenazi, são 2 tipos de judaísmo, com alguma diferença, mas não muita. E aqui constituíram a família. E quando eu nasci, eu encontrei na minha casa meu pai, minha mãe, meu irmão Carlos, que foi professor e é professor aposentado da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, meu irmão Eduardo, de abençoada memória, porque já faleceu, os 2 engenheiros, e minha avó Raquel, que era mãe de minha mãe, e que era uma pessoa muito avançada para o tempo dela, 70 anos, ela morreu já há mais de 60 anos, e que moldou muito minha personalidade. O fato de nós termos uma vida cultural muito intensa e de papai e mamãe, através do trabalho, terem conseguido um bom padrão de vida, permitiu que eu tivesse acesso desde cedo a livros, a estudos nos melhores colégios, viagens culturais pelo Brasil, pelo exterior. E isso tudo, rapaz, eu me lembro daquela música Graças à Vida que me ha dado tanto, né? E realmente me deu muito mais do que eu pensava, e digo com seriedade, muito mais do que eu merecia. Bom, mas os infortúnios aconteceram. Em 1962, quando eu ia completar 18 anos, minha mãe morreu
e ela era um esteio fundamental da nossa família. De repente, de uma sexta para uma segunda-feira da Ribeira, acometida de um aneurisma cerebral, que naquela época não tinha cura. E isso mudou minha vida completamente. Mudou a vida da família, mudou a minha vida. Eu cheguei a fazer, naquele ano de 62, vestibular de Direito. Eu primeiro pensei em ser médico, mas depois desisti. Depois eu achei que eu ia ser advogado. Fiz o vestibular e perdi. Mas não foi só porque minha mãe morreu, é porque eu estudei pouco, né? Esse negócio de jogar para lá. E aí eu fiquei um ano trabalhando na loja que meu pai tinha. Meu pai é um comerciante, ele tinha uma loja de eletrodomésticos e de várias coisas, discos, na Avenida 7, na época que a Avenida 7 era boa, chamava-se Rádio América, e eu fiquei aquele ano todo trabalhando com o papai. Até que um dia, meu irmão Eduardo, que foi um dos grandes mentores da minha vida, chegou para mim e disse assim: olha, eu soube que a Universidade Federal da Bahia abriu uma escola nova, com novos conceitos de ensino, com professores, inclusive, treinados e vindos dos Estados Unidos, com o que há de mais moderno em administração. Eu me entusiasmei, fiz o vestibular, passei e me formei em administração de empresas. Por quê? Porque papai, sendo um empresário, já tendo uma excelente situação financeira, meu irmão mais velho foi engenheiro, foi seguir a vida dele. O meu irmão, que já faleceu, Eduardo, também engenheiro, acabou indo para o Rio de Janeiro, em engenharia econômica, depois estudou no Chile e foi o presidente do Instituto de Alimentação e Nutrição, portanto, outro caminho. Então, era justo até que papai pensasse em ser o sucessor dele, mas aí aconteceu o seguinte: e Antônio Carlos e outros que estão aí, como Edilson, Sampaio, e outros mais antigos, se lembram de um grande professor que nós tivemos, Luiz Augusto Santos de Oliveira, professor de finanças. E eu adorava finanças. Antônio, Marco. Luiz Antônio. Luiz Antônio, desculpe, exatamente. A idade, nega. Está pensando que é brincadeira? Luiz Antônio Santos de Oliveira. E eu era excelente professor, aluno de finanças. Não era aluno bom de tudo, não, viu? Começar aí para não pensar que não era. Eu era aluno excelente de contabilidade, matemática, estatística e finanças. Aí entra João Eurico Maia, viu, Jair? Estava finalizando o governo do Lomanto Júnior. Lomanto sancionou a reforma administrativa criada por Mata e que estabelecia a existência pela primeira vez de uma Secretaria de Indústria e Comércio. E ele escolheu o empresário Guilhermino Jatobá, também já falecido, para ser o secretário. Guilhermino chamou Sandy e disse: olha, eu quero que você vá ser o diretor da divisão do Departamento de Indústria e Comércio. Aí Sandy foi, eu não estava formado ainda, e Sandy me disse: você vai trabalhar comigo e você vai ser o diretor da divisão de consultoria de empresa. Aí é que eu volto e digo o seguinte: a ignorância do perigo é que faz com que a gente tenha coragem de fazer muita coisa. Eu, quando fui assumir esse cargo, eu não sabia para que lado ia nada. Fui para lá e fiquei ouvindo, aprendendo, estudei e trabalhei, mas apenas alguns meses, porque isso foi em 66. 13 de fevereiro de 1967, assume a prefeitura da Bahia um grande, saudoso amigo. Briguei muito com ele, mas adoro, sinto saudade, reconheço o valor dele. Quem não gostar, não goste. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães.
E Antônio Carlos, o que é que faz? Diz, eu preciso de um secretário da Fazenda. Quem procura informação diz, olha, tem um professor de finanças que acabou de vir dos Estados Unidos, Luiz Sandi, é um homem sério, e era seríssimo mesmo, e convidou o Sandi para ser secretário da Fazenda. Aí Sandi vira para mim e diz, você vai ser meu chefe de gabinete. Você vai ganhar metade e vai trabalhar 3 turnos. No Estado, eu trabalhava um turno. E tinha um colega de turma meu, Walter Soltero, figura adorável, meu amigo. Ele disse para mim, Mário, você é um estúpido. E eu estou trabalhando numa empresa ganhando 2.000 unidades monetárias. Eu não me lembro qual era a unidade, né? Você, no Estado, ganhava 570 para meio turno. Vai para a prefeitura ganhar 470 para trabalhar os 3 turnos. E não era porque naquela época eu tinha dinheiro, não. Estava, né? E eu topei e gostei. E foi muito bom, porque Sandi sempre foi uma figura maravilhosa e abriu espaço para mim, tanto que quando ele viajava, ele tinha que ir para o Rio ou Brasília, ele conseguia que o prefeito Antônio Carlos Magalhães me nomeasse como substituto. E aí eu comecei a despachar com Antônio Carlos Magalhães, por quem eu tinha uma certa repulsa, porque eu sempre fui uma pessoa de esquerda, e Antônio Carlos foi um dos articuladores do golpe de 64. Só que quando eu comecei a trabalhar com ele, eu vi que era completamente diferente. Primeiro, Antônio Carlos não era essa direita que o pessoal fala. Segundo, excessivamente dedicado, comprometido com o trabalho e com a cidade. Terceiro, apoiava as pessoas que trabalhavam. E aí eu acabei fazendo vários trabalhos extras a pedido de Antônio Carlos, como a recuperação, a expansão do Corpo Bombeiro, que era municipal na época, a reforma administrativa da prefeitura, que tinha uma estrutura arcaica, e acabamos nos aproximando. Bom, em 1970, Antônio Carlos sai do governo, da prefeitura, para ser candidato a governador, naquela época, candidato biônico, né, apoiado pelos militares e tudo. E aí ele vira para mim e diz, olha, eu quero que você organize o planejamento do meu governo. Porra, eu tinha 25 anos, não era 26 ainda, não, eu tinha 25 anos. Mas aí veio a audácia da ignorância, né? Eu disse, eu vou. E ele conseguiu, com o doutor Luiz Viana Filho, me nomear presidente da Fundação de Planejamento. Veja só que é ousadia. A Fundação de Planejamento tinha sido criada por Antônio Balbino, dirigida por Rômulo Almeida, essa figura extraordinária, rapaz, do maior economista que participou da criação da Eletrobras, da Petrobras, no governo de Getúlio Vargas, e que eu tive o prazer de me tornar um grande amigo. Eu fui. Rapaz, quando eu cheguei lá, eu confesso a vocês, que não foi fácil, sabe? Porque todas pessoas idosas, já com conhecimento muito grande, né, de economia, de planejamento, e eu, ó, mas eu aprendi que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Eu ficava calado e ficava aprendendo. Aí, hein? Alguém falou aí? Bom, resultado da história, Antônio Carlos me chama para ajudar a selecionar as pessoas do governo dele, junto com Sandi, com Barbosa Romeu, olha, outra figura que até hoje não foi suficientemente homenageada pela sociedade baiana. Rosalvo Barbosa Romeu, intelectual de primeira, grande auxiliar de Antônio Carlos. Foi vereador, foi deputado, foi vice-governador, discreto na dele, não aparecia. E aí nós começamos a nos reunir para montar a equipe do governo. E, num determinado momento, para minha total surpresa, Antônio Carlos virou e disse o seguinte, Luiz Viana,
criou a Secretaria de Ciência e Tecnologia e botou Walter Batista para si. Foi a primeira do Brasil, aliás, a segunda. A primeira foi Arnaldo Nisquier, no Rio. E eu não gosto. Eu não sei se ele não gostava do titular, também não vou dizer, né? Não sei, não me lembro mesmo. E eu quero que você seja secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia. Pô, a estrutura, rapaz, é uma monstruosidade. Nós criamos a Prodeb, que não existia. Nós criamos o Conselho de Meio Ambiente, que não existia. Nós criamos região metropolitana, que não existia. Enfim, e numa determinada noite, que era típico do meu amigo ACM, ele liga para mim e diz assim: Mário, nós vamos fazer um centro administrativo na Avenida Luiz Viana Filho. Ele disse: tá, Nando, qual a ideia? Porque a ideia foi toda dele. Tem gente que disse que eu fui o executor. A ideia foi dele. Ele virou para mim e disse assim: olha, do jeito que a cidade de Salvador está sofrendo com a especulação imobiliária, pessoal tocando fogo em prédio para fazer prédio novo, porque o prédio velho não rende, nós temos que desafogar o centro da cidade e temos que fazer a expansão em direção ao norte. Daí surgiu o centro administrativo, que foi uma obra feita em 2 anos e meio, com muita determinação, com muita coragem e de extrema importância que a gente vê para o crescimento da cidade. Propus a ele fazer encontros no interior. Pela primeira vez, o governador, com todos os secretários, fomos primeiro para Irecê, depois Cipó, Extremo Sul, Cachoeira, Barreiras. Passávamos 2 dias, dormíamos todos, governador e secretário, e atendíamos prefeitos, pessoas. A gente tomava uma noção muito clara da realidade que estava acontecendo. Isso foi fundamental. E eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Antônio Carlos Magalhães deve ter lá seus defeitos, que a mim não me interessam nem um pouco, mas tinha muita coragem, muita determinação, muito amor pela Bahia, ousado, atrevido, assim, no bom sentido da construção. Daí, acabou o governo, eu passei uma temporada rápida em Paris, que eu já tinha dito a ele que ia, que era um sonho antigo meu. Na época eu era casado com a Eliana, só tinha 3 filhos, Sérgio, Maria Eduarda e Marcelo. Mas aí a nossa relação já era tão grande que eu me lembro que ele foi me levar no aeroporto. Eu, na época, até fiquei chateado com ele. Mas eu entendi perfeitamente. Quando cheguei, naquela época, no aeroporto, você levava até a porta do avião, né? Aí ele chegou para mim, na porta do avião, me deu um abraço sentido e disse: fracasse e volte. E depois, parecendo aquela história que você chega lá no hospital, o cara está morrendo, e você diz assim, agonizantezinho, né? Mas eu entendi, nós trocávamos correspondência, tem cartas deliciosas, rapaz. Nós conseguimos ter um entendimento, uma amizade, entremeadas por várias brigas bravas, porque brigar com o Antônio Carlos não era fácil. Mas, felizmente, muito antes do fim da vida dele, nós conseguimos refazer essa amizade, que para mim é extremamente importante. Tenho uma enorme gratidão por ele, porque ele acreditou em mim, porque ele deu uma oportunidade a um jovem, imberbe, ignorante, e ele me tratava como se eu fosse o primeiro-ministro, botava para eu poder coordenar a reunião de secretários de Estado no primeiro governo dele, todo mundo muito mais velho que eu, muito mais experiente, e ele dizia: você vai ficar na cabeceira, eu não vou ficar aqui não, e é você que vai...
Bom, aí ele foi para a Eletrobras e eu fui para a Eletrobras com ele. E foi bom. Ele teve atitudes extraordinárias, entre elas, eletrificação rural no Brasil todo e aqui na Bahia. Ele denunciou o maior escândalo que ia se passar nesse país, proposto por um grupo de advogados do Rio de Janeiro, que queria comprar a Light, a maior empresa de distribuição de energia no Brasil, no Rio e São Paulo, por R$1. Quer dizer que ela estava endividada, não estava investindo, só que, meses depois dessa proposta, que iria acontecer dessa proposta, ia voltar tudo para o patrimônio do governo federal, porque acabava a concessão. Ele um dia me chama e diz assim: Mário, olha para aqui, essa coisa horrorosa que estão fazendo. E, é claro, pela posição dele, né, ele virou e disse para mim: se isso se tornasse público, essa excrescência seria anulada. Eu entendi o recado que ele me deu. Aí eu peguei, mandei tirar uma cópia datilografada, mudando algumas coisas, e distribuí para um jornal de esquerda, o Movimento. Um dia, nós chegamos, Antônio Carlos e eu, e toda a diretoria da Eletrobras, em plena ditadura militar, na reunião do conselho, mesa redonda ali na Petrobras, na Eletrobras, na mesa de cada conselheiro, uma cópia do jornal. E o assessor de segurança, que todo organismo do governo tinha um militar assessor de segurança, irritadíssimo. Quem é? Temos que descobrir. Num determinado momento, eu senti que Antônio Carlos olhou para mim assim, deu uma piscada extremamente discreta, feliz da vida que aquele negócio tivesse sido denunciado. Eu faço questão de dizer isso, até porque muita gente não conhece esse negócio. E sempre tem uma visão muito equivocada dele, e como se ele fosse um cara reacionário, sabe, que estava se lixando para as coisas. Negativo. Bom, aí Antônio Carlos conspirou e foi um dos principais conspiradores para que o substituto do presidente Ernesto Geisel fosse João Batista Figueiredo. Por quê? Porque quem peitou o presidente Geisel e queria endurecer o regime era o ministro do Exército, Silvio Frota. No dia 12 de outubro de 1977, era feriado somente em Brasília, não no Brasil todo. Hoje é feriado, né? Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. Eu fui com o Antônio Carlos acompanhar ele numa palestra na Escola Superior de Guerra. Quando voltamos para a Eletrobras, tivemos a notícia. O presidente Geisel chamou o general Frota, que era reacionário, extremamente conservador, e peitou o presidente. O presidente disse: você está demitido. Frota saiu e chamou todos os comandantes de exército, quarto exército, primeiro, segundo, terceiro, para uma reunião com ele. Mas o general Geisel, muito mais eficiente, mandou pegar. Chegava no aeroporto, levava para o gabinete dele, destituiu o Frota e passou e acabou elegendo o João Figueiredo. Você pode dizer: bom, João Figueiredo não foi um bom presidente. Agora eu garanto 1000 vezes que seria 1000 vezes melhor do que Silvio Frota, que teve a ousadia, inclusive, em pleno regime, do pleno governo do general Ernesto Geisel, chegar e dizer assim: tem mais de 200 comunistas infiltrados no governo Geisel.
Bom, Antônio Carlos escolhido governador pela segunda vez. Liga para mim. Mário, você quer vir para Salvador? Eu disse, não, eu estou aqui. Minha família reclamava muito quando eu trabalhava com secretário de planejamento, que não tinha tempo, não tinha hora, não tinha nada. E aqui no Rio a vida é mais tranquila. E eu disse, o senhor deve estar alegre, né? Nesse dia. Depois ele ficou muito alegre de voltar a ser governador, mas nesse dia ele virou para mim e disse assim, que nada, rapaz, estou me sentindo como se eu fosse para um casamento de viúva, você já conhece tudo. Ele tinha figuras maravilhosas, comportamentos fantásticos. Aí ele veio para Salvador, eu fiquei no Rio, certo de ficar morando no Rio, trabalhando como diretor da Eletrobras, que eu gostava. Até que um dia de noite, um jornalista aqui da Bahia me liga e disse, você vai ser prefeito de Salvador? Eu disse, eu não. Mais tarde, Antônio Carlos me liga dando risada, vai ser prefeito de Salvador, porque você é o melhor. E tem mais, Jorge Calmonde, à tarde, quer porque quer ser o prefeito, é o sonho da vida dele, e eu não nomeio ele. Acabei vindo sendo prefeito de Salvador, gostei. Foi o primeiro cargo realmente político que eu exerci, gostei, consegui fazer uma administração bastante razoável para boa. Mas depois desentendi com o Antônio Carlos, porque ele escolheu o Clérito Andrade como candidato a governador e ele achou que eu ia me rebelar contra ele. Só um parênteses, porque eu não quero tomar mais tempo. Depois do primeiro carnaval, eu, como prefeito de Salvador, biônico, eu fui jantar em Ondina com ele, Dona Arlete, Júnior, Luiz Eduardo, Ana Lúcia. Nós éramos muito íntimos. A Eliana, minha mulher, gostava muito, se dava muito com Dona Arlete, que era uma figura maravilhosa. Aí eu disse, governador, o senhor sabe que eu gosto muito de viajar para o exterior. O carnaval está todo pronto, eu vim aqui pedir sua autorização para ir para o exterior. Ele disse, o quê? Nananina, não. Candidato a governador não sai no carnaval. Eu olhei para trás, quem é o candidato a governador? Você. Ele me incentivou muito para ser, mas depois ele resolveu que Clériston era a melhor alternativa. Eu tive conversa com ele, disse, governador, eu sei que sou a melhor alternativa, não importa. Ele queria que eu fosse deputado federal, eu não quis, eu nunca tive vocação para ser deputado federal, nunca. Bom, aí deu desentendimento, uma briga brava, passamos 7 anos brigados, ele me atacando ferozmente, eu respondia na medida do possível, até que um dia a gente se encontra em Brasília, 7 anos depois, no apartamento de Jonival Lucas, meu querido amigo deputado federal, já falecido. Rapaz, na hora que a gente se encontra, é aquele abraço, é choro para lá, choro para cá, porque nós tínhamos um amor verdadeiro, e uma gratidão enorme por ele. E nós nos entendíamos muito bem. Tanto que, quando ele já estava morrendo lá em São Paulo, eu saí daqui de Salvador exclusivamente para ir lá no hospital me despedir dele. Bom, aí ele me demitiu, me perseguiu, e eu fui apoiar Roberto Santos, Valdir Pires, fui PMDB, consegui eleger Eliana, minha mulher. Eu tinha feito uma boa prefeitura, com 93 mil votos, coisa que até hoje ninguém conseguiu bater. Isso em 82, em 85 me candidatei a governador, tive uma eleição boa também, a governador, não a prefeito. E no final da administração como prefeito, eu me aproximei mesmo de Antônio Carlos e ficamos próximos até o fim. Aí depois, eu ainda tentei ser candidato a deputado federal. Que burrice, rapaz. Você sabe que eu acredito que todo mundo que é tido como inteligente também tem um lado muito burro. E eu tenho esse lado burro muito desenvolvido. Não é pouco, não. Eu não estou falando para ninguém ter pena de mim. Não tem. Aí me candidato a governador, deputado, perco. Pronto. Resultado da história,
Eu fiquei aqui, fiquei ali, aí resolvi na área de comunicação, que eu sempre gostei. E aí eu fui para a rádio, que na época era Rádio Cidade. Nessa Rádio Cidade era só música, música. Eu achava aquilo uma coisa menor. Aí resolvi introduzir informações, entrevistas e ajudar o processo de desenvolvimento político. Aí, inclusive, ajudando vários adversários de ACM, mas que ele reconheceu no final que era importante para isso. E foi onde eu me encontrei bem, estou até hoje nesse negócio, eu tenho 27 anos, tá? Criamos um modelo de rádio muito interessante. Fui professor da Escola de Administração, como Maria falou ali, durante um ano, gostei demais, adoro isso. E toquei minha vida. Hoje eu sou totalmente dedicado a isso, gosto demais. Claro que hoje eu tenho 77 anos de idade, já tenho um substituto, que é meu filho Chico, e devagarzinho eu vou passando e vou me segurando, até por causa dos problemas de saúde. Toda hora acontece uma coisa, acontece outra. Mas eu agradeço bastante a essas pessoas que foram fundamentais na minha vida, como minha avó, como meu pai, minha mãe, meu irmão, como Sandy, como ACM e como tantos outros amigos que eu consegui fazer. É isso aí. Eu gostaria, agora, se vocês tiverem alguma pergunta. Uhum. Muito bem, muito bem. Mário, muito obrigado, né, por esse relato, né, excitante, né, estimulante, né, provocante. E, assim, eu achei muito interessante no momento em que você disse que a ignorância e o perigo nos levam a fazer coisas, coisas, né, arrojadas, etc. Você acredita que naquela época, né, quando você estava com 26 anos, era mais fácil do que hoje, né, enfrentar, com a ignorância e o perigo, enfrentar coisas novas? Seu som tá mudo. O teu áudio está mudo. Aqui agora. Agora. Não, não acho não, não acho não. Eu acho que a gente tem que enfrentar os perigos, porque medo todo mundo tem. Eu não acredito naquele negócio de Juscelino Kubitschek, com frase de efeito era ótimo, né? Deus me poupou do sentimento do medo. Que é isso, rapaz? Que é isso? A gente tem o medo da morte, eu tenho medo de acontecer uma coisa com um parente da gente, tem medo de ficar doente, tem medo de tudo. Mas eu acho que a gente tem que. A forma melhor que a gente tem para enfrentar o medo é enfrentar o medo. Eu estou com medo, mas eu vou. Se der errado, eu vou pagar o preço ou vou tentar consertar, mas eu vou. Mário, o Kleber Sampaio pergunta, né, o quanto a sua formação em administrador contribuiu para o seu desempenho vitorioso à frente de tantos desafios grandiosos? Fundamental. Fundamental, porque eu considero a administração uma formação muito. Você pode ser específico, você pode ser um grande financista, você pode ser um contador, você pode ser uma pessoa de relações humanas, você pode ser o que você quiser. Mas acontece o seguinte: a formação do administrador ela permite que você tenha uma visão muito ampla das coisas e uma visão muito ampla das soluções que você pode dar. Por quanto tempo, Mário, você foi professor? Infelizmente, por um ano. Um ano. Eu gostaria de estar lá até me aposentar. Mas acontece que, naquela época, houve uma mudança no regimento da universidade e eles exigiam determinados títulos que eu não tinha, títulos Certo. formais. Né? Uhum. Eu nunca me preocupei com títulos formais, viu? Nunca. O pessoal na rádio me chama muito de doutor, né? Doutor Mário. Tem umas pessoas que viram assim,
Mas você é doutor em quê? Eu sou doutor em Ciências Ocultas e Letras Apagadas. Letras apagadas. Se as pessoas me chamam de doutor, você sabe que tem dicionários que admitem que os idosos possam ser chamados de doutor, mas isso não faz diferença nenhuma para mim. Nenhuma. Uhum. Eu nunca gostei também de muitas homenagens. Eu recebi, em 1980, a medalha Tomé de Souza, da Câmara Municipal. Você foi lá buscar? Eu não fui. Há 2 anos atrás, a Assembleia Legislativa me deu uma medalha mais alta de lá. Eu não fui buscar porque, sabe, eu não gosto disso. Eu prefiro uma homenagem de uma pessoa que goste de mim, que me abrace, que, sabe, seja uma coisa carinhosa, humana, do que essas coisas formais que trabalham muito mais o ego da pessoa do que a verdade. Mário, em 1982, eu era um estudante secundarista, né? E lembro que, pelo menos para mim, naquela época, né, Salvador venceu, assim, parece que a primeira greve de ônibus, né? Foi uma greve assim, cheia de muitas coisas diferentes para a gente, né? Ônibus quebrados, né? Apedrejados, né? Eu lembro de Foi ônibus quebra-quebra, foi em 81. Foi em 81. Você era Foi o ano prefeito, que, né? foi o ano que Antônio... Foi em agosto de 81. Uhum. Eu fui demitido em 5 de novembro de 81. Esse aí começou um processo que já vinha por conta da sucessão, mas foi uma organização política do PCdoB muito bem feita, diga-se de passagem, que, na realidade, o objetivo maior era a luta contra a ditadura que estava chegando no fim e que o presidente era Figueiredo. Uhum. Mas é evidente que o pesado pegou em mim mesmo. Como que isso, né? Como que foi o administrador, né, para lidar com isso naquela época? Olha, ali foi difícil pelo seguinte: primeiro, porque o governador, eu era nomeado pelo governador, o governador tinha uma posição mais rígida, mais de defesa do regime militar, era muito ligado a Figueiredo, e ele não aceitou nenhum tipo de diálogo. Ele mandou prender, inclusive, os líderes, Haroldo Lima, por exemplo, do PCdoB, a visão dele, entendeu? E mais, ele já estava desgastado comigo por conta da sucessão, porque quando faziam pesquisas de opinião, eu aparecia na frente de Clériston, mas eu realmente fui prefeito por acaso. Eu nunca na vida pensei em ser prefeito de Salvador, nunca, nunca, e muito menos governador da Bahia. Então, ele já estava achando que eu poderia querer não obedecer a ele, embora eu tenha dito: governador, eu sou seu amigo, eu sou seu liderado, eu sou seu subordinado, eu faço o que o senhor quer, eu só não quero ser deputado federal porque eu não queria. E aí, ele aí um dia foi para a prefeitura, sentou na cadeira do prefeito, que ele tinha direito, que ele era a autoridade maior, mas aquilo foi um gesto simbólico de certa forma, me desmoralizar. E ele conseguiu. E tem mais. Logo depois, nós fomos fazer a inauguração da ampliação do segundo arco, que fica ali no Camaragibe, em direção à Rótula do Abacaxi. Eu disse a ele: governador, logo depois do quebra-quebra, governador, não vamos fazer essa inauguração festiva. E o pessoal está armado até os dentes, eles estavam mobilizados. Mas o Antônio Carlos disse: não, você está parecendo, eu me lembro da frase, você está parecendo um lutador de boxe que tomou um soco e está na Ele, governador, mas ele resolveu ir, eu fui com ele. Quando chegou lá, o pau quebrou mesmo, foi pedra, o diabo.
Ele sempre foi muito corajoso, ele não era homem de fugir de jeito nenhum. Ele pulou da frente do palanque, enfrentou o pessoal, até que a segurança viu que não ia dar, e eu com ele. E aí foi para outro lugar. Agora, Antônio Carlos, rapaz, ele tinha personalidade que muita gente não conhece, um senso de humor extraordinário. Ele tinha a capacidade de imitar pessoas, de contar histórias, porque ele viveu uma parte importantíssima da Bahia. Então, eu digo com orgulho, mas eu aprendi muita coisa com ele. Fizemos várias viagens para o exterior na Eletrobras juntos. Nós fomos para a Alemanha, fomos para Paris, fomos para Washington discutir empréstimos para as hidrelétricas brasileiras, e ele fazia questão que eu fosse, estivesse ao lado dele, e era uma companhia muito boa, muito boa. Mas à disposição. A professora, nossa confrade, freira Maria da Graça, ela pergunta que conselhos, né, você dá aos jovens que estão querendo iniciar a sua vida profissional? O conselho é um só: faça o que você gosta, se dedique, trabalhe, seja sério, comprometido com o trabalho. Eu vejo, inclusive na minha experiência como empresário, muita gente agia assim, sabe, como tá, amanhã eu faço. Não dá certo, não dá certo. Se você gosta, vá firme, se dedique, trabalhe. Eu, quando fui secretário de planejamento, meus filhos, Sérgio já era nascido, Marcelo e Duda nasceram, eu ia trabalhar no centro administrativo e levava eles dois para ficarem brincando no jardim da Secretaria de Planejamento enquanto eu trabalhava sábado, domingo, feriado, etc. Agora precisa ter vontade, né? E ter motivação para isso. O nosso confrade José Ronaldo, ele diz o seguinte, que você falou em sala de aula, e ele gravou, né, que tudo é uma questão de planejamento. Fecha aspas. Também o administrador precisava ter uma boa base econômica e nos recomendou, abre aspas, a história da riqueza do homem, né? Fecha aspas. O senhor acredita que o Brasil, né, não está melhor pela ausência de planejamento e de uma base econômica sólida? Primeiro, eu vou fazer uma confissão. Eu fui secretário de planejamento, né? Eu nunca consegui planejar minha vida. Mesmo, sério. Eu nunca pensei. Aliás, Antônio Carlos Magalhães, estou vendo aqui nosso querido Júnior, filho querido dele, que conheceu bem o pai. Antônio Carlos Magalhães, ele sabia o que ele queria, as etapas, o que ele tinha que vencer, o que ele tinha que enfrentar. Eu nunca consegui isso. Se você me perguntasse, hoje não, que eu já estou velho, 10 anos atrás, Mário, o que é que você quer ser? Eu não tenho a menor ideia. O que é que vai acontecer com você? Eu não tenho a menor ideia. Eu não consigo. É como se fosse uma coisa processada internamente, sair sem eu perceber. Agora, o que acontece no Brasil hoje, rapaz, é uma tristeza, porque, independente de posições ideológicas, eu não estou aqui para defender nem atacar ninguém. Tem gente que acha que a Rádio Metrópole é puxadinho do PT, é uma besteira. Mas eu sou um liberal, um democrata, sou de esquerda, sem pertencer a nenhum partido, nunca pertenci, só pertenci a um partido. Aliás, dois. O PSD com a CM e o MDB quando eu apoiei Roberto Santos, Valdir, Rômulo Almeida, depois a Eliana e eu fui prefeito. Mas eu não sou sectário de jeito nenhum. E acho que o Brasil, rapaz, está vivendo uma fase muito difícil, porque nós temos uma pandemia, nós temos um governo que não tem ministros competentes, que não tem realmente uma diretriz,
A economia está péssima, a inflação está aumentando, o desemprego, a ajuda econômica para o povo pobre é muito pouca, a vacina não existe, portanto, nós viramos pária do mundo, a gente não pode viajar hoje para quase lugar nenhum do mundo. Isso é um absurdo. A cultura está sendo enterrada, né? Não se dá valor à cultura, e, no fundo de tudo, eu acho que é uma hipocrisia enorme esse negócio de a pátria acima de tudo, Deus acima de todos. Me lembra muito, eu não quero comparar, mas me lembra muito o dístico de Adolf Hitler, Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo, e o próprio Donald Trump, que foi exemplo e é exemplo até hoje, é o nosso presidente. O Brasil vive um momento triste. Não, eu não acredito que saia para a minha vida nem em pouco tempo, mas eu sempre tenho esperança que a gente consiga. E eu vou lutar enquanto eu puder para melhorar sem ódio. Não quero espalhar ódio, não quero, não acredito, não desejo a morte nem o fim de ninguém, porque não é por aí que se resolve. Aqui o nosso colega Raimundo Santos Silva, né, está comentando aqui, a gente registra a presença do administrador Arthur Leandro Filho, ex-presidente Oh, meu grande amigo, e filho do amigo. Reizinho, esse eu me comunico com ele todos os dias. Além de tudo, é um grande escritor e tem histórias fundamentais. E o Pois pai é, dele, Reizinho, diretor aqui do Banco do Brasil, foi uma figura maravilhosa, e ele também, e ele tem histórias incríveis. Vocês deviam ouvir ele, rapaz. certo. É. O Arthur foi presidente do conselho, eu acho que não, eu não alcancei, né, ele como presidente do conselho. Bem, aqui eu tenho uma pergunta do Aslan. Aslan é de Luiz Eduardo Magalhães, né? Então, ele quer saber de você em qual grau ou enquanto a administração pública é mais complicada que a administração privada. É muito mais complicada. Eu acho que é muito mais complicado. Vou dizer por quê. Primeiro, porque ela hoje tem limitações muito grandes, tem muita gente que tem medo de tomar atitudes e depois ser processado, tem muita gente processada por coisas decentes que fizeram. Não é? E a influência política no Brasil, infelizmente, apesar das promessas do presidente Bolsonaro, vocês viram, ele disse que ia fazer um centrão, pega ladrão e aquelas coisas todas. Pelo modelo que existe de governo no Brasil, todo presidente cai nessa mesma história. Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, ele e outros tantos. O Luiz Eduardo quer saber de você como atribui o seu sucesso em segmentos diversos. Primeiro, eu não tive sempre sucesso. Eu, inclusive, costumo dizer, e para mim isso é uma verdade, eu aprendi mais com os fracassos do que com o sucesso. Eu vivi poder, eu vivi no poder muito cedo, Uhum. como secretário, como prefeito 2 vezes, como diretor da Petrobras. Não falta em torno de você quem lhe bajule, quem acha que você é o melhor, que você é inteligente. Eu tinha um secretário que eu não vou nominar na prefeitura. Eu procuro desenvolver e manter uma autocrítica. Aí ia para uma solenidade, fazia um discurso horroroso, não tinha nada que ver, eu tava com a cabeça em outro lugar, estava sem inspiração, foi uma porcaria. Acabado o discurso, ia para o meu gabinete, ele entrava e dizia assim, não, ó, prefeito, hoje o senhor se superou. Rapaz, ele dizia o quê? Pois fiquei calado, né? Não, muito obrigado. O que adianta você dizer a essa pessoa que
que você não se superou. O que adianta? Nada. Uhum. Ô, Mário, aqui o Roberto, ele disse que, na hora, né, você acabou de falar que a economia não está bem. Entretanto, né, temos a informação de que o PIB teve aumento. A Ibovespa também ultrapassou marcas históricas, né? Como é que você acredita, né, que isso vai continuar, né? A projeção dos bancos é de crescimento, e aí ele gostaria de um comentário seu. Não, não há como continuar. Isso é gol de galinha, voo de galinha. Por quê? Porque a única forma da economia retomar é com o povo majoritariamente vacinado. E cada vez a gente vê a vacina mais lenta. Uhum. Apenas 10% da população brasileira está totalmente protegida. 20% já tomou a primeira vacina, que não é essas coisas. 10%. Você veja, os Estados Unidos, a economia está crescendo. Israel está crescendo. Se espera, inclusive, internacionalmente, que vai haver um boom de crescimento depois da pandemia, porque o consumo ficou preso. Uhum. Tá? Ficou preso esse tempo todo. Você consumiu menos. Por exemplo, quem viajava muito não viajou, né? Quem trocava de carro, ou quem fazia isso, ou quem fazia aquilo, houve. E as populações mais pobres também. Então, no mundo todo, se prevê que, tão logo essa pandemia esteja sob controle, haverá um grande crescimento da economia. Mas, até lá, isso aí é conversa mole para boi dormir. Ok. Josival, ele pergunta, em sua carreira como administrador, foram exigidas muitas habilidades financeiras, né, financeiras e econômicas para os cargos que desempenhou? Você Sim, relatou aí ter sido um excelente estudante, aluno de finanças, não é? Então, essa habilidade foi requerida nos cargos que você desempenhou? sim, sim, sim. Muito importante. Inclusive na administração pública, onde não se liga muito para isso, né? Como se o dinheiro Uhum. da viúva durasse a vida toda. Eu, quando estudei administração, tinha um francês que introduziu o que eles chamavam controle de bord. É como se você fosse um piloto em que você estabelece em sua frente determinados controles para ver a altura, desenvolvimento do motor, a rotação, enfim, todos os controles de um avião. A mesma coisa você tem que fazer no seu negócio, né? Que envolve faturamento, envolve custo direto, custo indireto, ponto de equilíbrio. Você tem que ver e tem que ter também uma certa previsão, nem sempre comprovada, do que será o futuro. Então, finanças é sim, fundamental. O Inácio pergunta, como administrador, quais são as principais habilidades e conhecimentos necessários para uma carreira de sucesso? Você falou da importância de finanças, você acredita em outras habilidades que se destacam em conhecimentos para esse sucesso? Sim, claro, dependendo de cada pessoa, né? No meu caso, finanças, contabilidade, matemática, é uma questão de gosto pessoal, Uhum. né? Agora, tem gente que tem um gosto fantástico para relações humanas, né? Para psicologia, para gerenciamento, para mantimentos, para produção, gerência da produção. Então, é uma profissão que permite múltiplas habilidades. No caso meu, foi isso, por uma questão de gosto pessoal. Fazer uma pergunta minha aqui, aproveitando esse privilégio, né, de mediar aqui com você. É, uma época que eu ainda não tinha uma consciência efetiva para fazer
desenvolvimento, né, sobre isso, mas nós tínhamos Salvador uma cidade industrial, né, sobretudo na península, lá em Itapajipana, né, tínhamos assim, muitas indústrias, né, na cidade. E, em determinado momento, foi criado o CIA, né? Me parece que talvez para tirar essas empresas, né, da cidade, colocar numa área, né, efetivamente industrial. Como você vê, né, aquele movimento, né, e hoje, né, como se apresenta? Esse movimento foi começado por uma ideia de Rômulo Almeida, idealizado por Lomanto Júnior, concluído por Luiz Viana, extremamente positivo, porque Salvador é uma cidade industrial não poluente. Uhum. Não poluente. É uma cidade de serviços, é uma cidade de tecnologia, é uma cidade que pode fazer muitas atividades industriais e comerciais sem que haja necessidade da poluição. Então, esse tipo de planejamento, por exemplo, polo petroquímico de Camaçari, tudo isso foi extremamente positivo e inteligente no sentido de proteger a cidade. Mesmo está bem coisa. Maria Isabel, aqui a nossa confreira, ela pergunta: você migrou para a área de comunicação e se tornou um ator importante nesse cenário na Bahia. Como foi a sua adaptação? Você fez alguma capacitação? Tá vendo? Se encostar, ele apaga, tá vendo? Ó, tá vendo? Aí, ó. Ó, Nós temos alguém aí com o microfone ligado, né? Por favor. Aí ficou baixo de novo. Tem que desligar. Quem está com o microfone ligado, por favor. Pois bem. Mário, pode falar. Olha, eu sempre gostei da área de comunicação, sempre, sempre, sempre. Sempre. Você foi aluno de Virgílio Sobrinho? Hein? Você foi aluno de Virgílio Sobrinho? Sim, claro, claro, meu queridíssimo. Aprendi tanto com ele, rapaz. Sim, sim, eu acho que a comunicação é extremamente importante. Quando eu resolvi interromper minha carreira política, eu tinha vontade de fazer rádio. Aí eu fui, e as rádios aqui da Bahia, FMs, eram todas rádios musicais. Apenas tinha o intervalo legal para fazer noticiário, que normalmente era cortado e copiado e colado dos jornais impressos, notícias velhas. Eu achei que isso era muito pouco. E aí resolvi fazer uma rádio que tivesse notícia, que tivesse debate, que tivesse entrevista. Olha, no princípio foi difícil. Eu fui muito atacado por isso. Muito atacado, porque isso era uma função das rádios AM. Teve gente que botou uma página na internet me esculhambando, dizendo que a FM virou um AM-mão, que isso era um absurdo. No princípio era difícil conseguir uma pessoa ser entrevistada, as pessoas ficavam isso e aquilo, mas depois pegou e serviu de exemplo para outras rádios, o que me deixa muito alegre, porque é um bom caminho para todas que cresceram. E o rádio, rapaz, é fundamental, porque ele tem a instantaneidade que a televisão não tem. Não tem, pode ser. Ele tem a conversa, aquela conversa que você não precisa ter a voz impostada, como era antigamente. Tem um locutor até pouco tempo que ele ia fazer entrevista e dizia: o senhor Walter, o que o senhor pensa disso? Pô, peraí, rapaz. Ô, Walter, o doutor Walter, dependendo da pessoa, o que é que você pensa disso? É uma conversa, porque você está vendo isso, está ouvindo isso em seu carro, você está ouvindo em sua casa, rapaz. Eu sinto que eu estou entrando na casa e no carro das pessoas, eu vou entrar lá com a formalidade. Para quê? Isso é coisa dos anos 40 do século passado. Mário, a gente tem hoje o advento da internet, né, que já está aí estabelecida, plena, absoluta,
não é? Temos aí agora as redes sociais, não é? Fazendo, né, todo um sucesso, né, fantástico. Recentemente eu estava entendendo com a minha filha a lógica do engajamento, não é? Como é que ele ocorre, como é que se faz esse engajamento via as redes sociais. E aí sobrevive dentro deste cenário o rádio. Sim. Como as empresas, né, têm visto, né, o rádio, a rádio, né, como um meio, né, para se mostrar, né, aos seus clientes, diante dessas outras, né, ferramentas que aí estão. Uma das coisas que nós sempre preservamos foi estarmos na frente da tecnologia. A Rádio Metrópole foi a segunda rádio do Brasil a ter um site e transmitir pela internet. A Rádio Metrópole desenvolveu tecnologia que me permitiu fazer programas no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, em vários lugares do mundo, com a qualidade igual, como se eu estivesse no estúdio. Nós, há algum tempo, fizemos a TV Metrópole, que não tinha os recursos que hoje. Hoje nós temos o YouTube, que transmite os nossos programas com imagem, com participação dos ouvintes, que, aliás, o fantástico, o ponto fundamental da rádio foi a participação dos ouvintes. Nenhuma rádio participava ouvinte, a não ser que você telefonasse para lá, dissesse o que queria falar, deixasse o seu telefone para a rádio, então, ligar para você. Quando eu resolvi abrir o telefonema, eu não perguntei quem era, o que ia falar, nem queria saber o número do telefone dele. Então, no princípio, teve até gente que abusou, falou besteira, etc. Mas depois se transformou em uma das coisas mais importantes da rádio, porque os nossos programas, as nossas informações, as nossas lutas, a maioria delas foi inspirada pelos ouvintes. Buscamos trabalhar com gente jovem. Trabalhamos numa rádio escola, porque a rádio formou profissionais que hoje estão na TV Bahia, tem na TV Globo no Rio, tem em outras rádios, tem em vários lugares. Então, é uma questão de orientação. Mário, mas aí, voltando assim um pouco, e as empresas, né? Como é que elas veem, né? Elas recorrem, né, com muita frequência, né, a rádio para se mostrar para os seus clientes? Olha, veja o seguinte, uma das coisas que eu lutei muito é nós não temos dependência de publicidade governamental. Porque a publicidade governamental nunca é isenta de uma tentativa de influência, maior ou menor, dependendo do governo. Então, a diretriz fundamental é que 70% do nosso faturamento venha da iniciativa privada, 30% de governo. Isso é que nos dá a liberdade de falar quase tudo, porque tudo ninguém pode falar, nem deveria. É verdade. E as empresas, então, elas veem um retorno, né, efetivo, né, pela rádio. Sim, porque, inclusive, nós damos uma preferência muito grande a elas. E, mais do que isso, eu, por exemplo, faço muito merchan gratuito para pequenos empresários, né, que estão começando uma coisa, começando outra, perto, manda negócio. Eu faço com o maior prazer, porque eu acho que é obrigação da gente, não é, ajudar, ainda mais nesse momento tão difícil da pandemia. Sim, é verdade, é verdade. Carlos Santana, ele te queria fazer uma pergunta, né? E ele disse que no início da sua fala você sinalizou ser de esquerda, que se adaptou à direita, né, via ACM. Vendo o atual desmonte do Estado e muitos dos órgãos criados na Bahia, como a Emater, né, Bahia, e alguns outros, aí ele quer saber por que você, com a sua experiência, não orienta,
né, dos atuais governantes de esquerda a reverem a administração pública. Ele tem algo para sinalizar, né? Que o oposto da vida não é a morte, é o medo, né? Segundo ele. Pois é, mas olha, tudo aquilo que nós acreditamos, nós não poupamos de jeito nenhum. Agora, eu não posso entrar, sinceramente, porque veja o seguinte, quando eu fui para a rádio, eu me coloquei como âncora. Quer dizer, eu tinha um jornalista que lia uma notícia, outro lia notícia isenta, a notícia. Agora, eu dava a minha opinião, certo? As pessoas não estavam acostumadas a isso. Tem muita gente que quer que eu dê uma determinada opinião que eu não vou dar porque eu não acredito. Eu não acredito. Agora, eu digo o seguinte, se você acredita, a rádio está livre, você liga, não vou lhe perguntar quem você é, o que você vai falar, nada diga, defenda seu ponto de vista. Agora, você querer transferir para mim, defender um ponto de vista que eu não acredito, não vai mesmo. Entendeu? Ok. Olha, Inácio quer saber aqui como é manter um clima organizacional de alto nível na rádio nos dias atuais. E, se possível, você comentar um pouco sobre sua relação com Abraão. A minha relação com o Abraão, rapaz, é hiper, super especial. O Abraão é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Ele é a pessoa mais importante da rádio, muito mais do que eu ou qualquer outra pessoa. Ele é culto, ele é inteligente, ele tem um senso de humor profundo e ele é extremamente educado e atencioso. Então, trabalhamos 27 anos juntos. 27 anos, nunca brigamos. A gente briga tudo de brincadeira. Aquela brincadeira que eu faço com ele, que ele faz comigo, é tudo brincadeira. Nós somos amigos, amigos mesmo. Eu sou um profundo admirador dele. E a rádio, rapaz, a gente sempre procurou ter um clima muito amigo. Eu me dou com todo mundo, agora menos, né? Porque é Chico que faz isso. Eu estou me afastando porque está na hora mesmo, né? As pessoas tem que haver uma substituição. Eu estou com 77 anos, eu não sou mais menino, tenho algumas comorbidades. Então, mas esse clima foi criado assim, na base da amizade, do carinho. Você vê que muitas pessoas trabalharam na rádio, pediram para sair e voltaram. E aí eu fico dizendo, isso aqui tem uma maldição, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas é porque é sinal que o ambiente realmente é muito bom lá do trabalho e as pessoas são comprometidas. Rapaz. Da telefonista Simone, por exemplo, é elogiada todo dia. Rapaz, como é que tem uma pessoa que recebe a gente tão bem? Os porteiros, motoristas, os repórteres, o administrativo. Realmente é um time muito, muito bom. Eu estou muito feliz que hoje a administração geral da rádio é de Chico. Eu sou apenas um consultor político, quando ele precisa, e apresentador de alguns programas. E faço questão que passe mesmo, e passou o poder todo para ele, que é importante. Rapaz. A gente tem que saber a hora de se recolhendo e dando força a quem tem essa capacidade de fazer isso. Okay. Bem, Mário, aqui nós temos, né, alguns dos nossos irmãos, né, da academia, né, o Edilson Souto Freire, a professora Tânia Dias, né, o José Ronaldo, o Eduardo Moura Castro, a Marisa Miguel. Eu não sei se tem outro, né, mais adiante na tela. Arthur, é. E Antônio é ACM Júnior, né? Como fui Camila professor está aí dele, também. né? E como aluno a gente chama de ACM Júnior. Então, quando fala Antônio Carlos, para mim é um negócio assim meio Posso ir para eu aí, né? Então, é,
essas pessoas estão aqui te assistindo, né, também, com certeza eles têm, né, perguntas, né, para você, e eu vou passar a palavra, né, para eles, né? Então, são os únicos que eu vou conceder a esse momento de fazer a pergunta, né, pelo áudio, né? Então, eu vou começar aqui fazendo uma referência à professora Tânia, né, Dias, foi presidente do conselho, e a nossa irmã, né? Professora Tânia, por favor. Eu só tenho a agradecer a Mário essa brilhante exposição, esse início de noite tão agradável que tivemos, né? E desejar a ele uma boa noite, uma vida longa com os confrades e as confreiras na academia, para que possamos desenvolver novos trabalhos de uma forma tão amigável como estamos desenvolvendo até agora. E aí eu vou aproveitar esse momento para dar uma boa noite especial ao meu professor Arthur Leandro, a quem já não vejo há muitos e muitos anos, mas que guardo no coração. Então, passo a palavra, fazendo uma corrente para a professora Maria da Graça, que é quem está logo aqui na telinha ao lado. Eu estou muito satisfeita, né, da gente ter ouvido essa experiência de Mário, e eu gostaria de ter conhecimento assim, se na vida dele, qual foi o maior desafio, a parte pública ou a parte de empresa? As duas, as duas. As duas, sem diferença nenhuma. Vivi momentos muito difíceis e momentos muito bons nas duas, Maria. Muito bom, muito bom. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Tive uma vida plena, vivi muito mais do que eu pensava ou merecia. Então, nada a reclamar. Ok. Isabel. Isabel? Sim, eu aqui, ex-aluna, eu fui colega de Ronaldo e sou aluna na Escola de Administração, Introdução à Administração. E, embora você, vou lhe chamar de você, Edilson eu chamo de professor, viu? Mas ele ensinava contabilidade. Então, é o seguinte, uma coisa que eu acho que foi marcante que Ronaldo trouxe foi justamente a abertura de cabeça que a forma como você dava aula e a bibliografia recomendada, as discussões em sala e tal, provocaram. Eu acho que isso, eu lhe acompanho na metrópole, não como antes da pandemia, né, que ia no carro, mas continuo acompanhando e vejo que uma das características marcantes suas é essa questão de ter uma cultura muito vasta e de abrir esse repertório cada vez mais, assim, proporcionar temas variados e tal. Você, como você considera que isso impactou nessa possibilidade de estar em vários contextos que foi sua vida, que vem sendo, e de se reinventar ao longo da vida? Essa cultura geral. Nada. Ixi, Rapaz, eu sou a corna da família. Jaqueline, seu microfone está aberto. Pronto. Acontece. Sim. Pois Isabel, que bom que eu tive a oportunidade. Sabe, foi muito bom ensinar um ano só, mas foi muito bom. Eu, inclusive, deixava os alunos abrirem o livro. Pode abrir o livro à vontade, não tem esse negócio de não pescar, não. Pegue o livro, tudo. Eu não vou observar a resposta do livro, vou observar o seu conhecimento, a forma com que você aprendeu o conhecimento. Isso aqui é importante, entendeu? É um pouco assim também esse lado meu. Eu não sou uma pessoa muito certinha naquele negócio, sabe, rigoroso.
Porque a vida não é assim, não é, rapaz? Não é assim. A vida é completamente diferente. Mas obrigado, viu, Isabel? Que bom. É isso. Obrigado, Bel. Nosso Obrigada. confrade, né, Dilson. O microfone, Edilson, está desligado. Olha, Dilson, está desligado. Ok, agora? Agora, Mário, eu tive momentos na minha vida em que, de alguma forma, participei de alguns projetos em que você também era um ator importante, né? A minha presença, naturalmente, é uma dimensão menor, né? Agora, ver-se pelo seu depoimento que você tem uma importante, densa história de vida. Você começou aí delineando muitas coisas, mas tem coisas mais recentes que provavelmente você também teria uma importante participação aqui, principalmente na história da Bahia, né? Não só na história política, como também na história de administração, já que você viveu tanto esse momento. Eu penso em lhe perguntar o seguinte, Mário. Você agora está com mais tempo, né? O Chico está ocupando lá funções que você ocupava no passado, né? Então, hoje você está com mais tempo. Você pensa em transformar tudo isso essa história de vida num livro? ô Edilson, você sabe que essa é uma dúvida que me consome. Eu fiz o esboço de um livro já há 10 anos e eu não consigo publicar, sabe? Porque não é falsa modéstia, não é doce, nada disso. É porque eu não acho que seja importante, né? Meus filhos, até, sobretudo Chico e Marcelo, insistem. Eu acho que valeria, não sei ainda, alguns depoimentos meus, fotos, filmes, não é, que fizeram parte da história da Bahia recente. Mas eu ainda não sei como fazer isso, não, e espero ter tempo ainda de deixar alguma coisa concluída, né? Mas vamos ver. Tempo tem. Mário, eu estava me lembrando, eu era assessor de Luiz Sange, fui aluno dele na Escola de Administração da Universidade Federal, e ele convidou a mim, Jorge Lins Freire, que também tem Freire no nome, mas não somos parentes, e Paulo Tolentino, Isso, filho de Aldegar, né? isso, claro. Então, eu passei por um processo de seleção para uma bolsa de estudo nos Estados Unidos e precisava que o governador, no caso, assinasse o decreto permitindo a minha saída do país e participar desse projeto. Quando o chefe da Casa Civil, não me lembro quem era na época, levou o decreto para ele assinar, ele disse, olha, eu gostaria de conversar com o Edilson antes da viagem dele. Bom, então, no caso, eu gostaria, a gente tinha que ir lá no Palácio conversar com ele, né? Palácio de Ondina. Fui lá e tal, ele me disse, olha, eu ganhei uma vez um corte de linho branco. E eu gostaria que você, nos Estados Unidos, em Nova York, vou pedir que você se inteire com o Mário Kertz a respeito disso. E você, quando retornar da sua bolsa de estudos, me traga esse corte de linho. Então. Eu me lembro. Rapaz, não era linho propriamente, era uma fibra sintética, mas levíssima. Quando eu fui para os Estados Unidos, primeira vez, em 71, já no governo, eu comprei esse corte, um para mim, um para ele. Rapaz, ele ficou tão encantado, que era leve, era agradável aqui para o verão, ele usava na lavagem do Bonfim. Toda hora ele falava esse negócio. É bem lembrar. Rapaz, você foi no fundo do poço, Edilson. Eu trouxe, né? Eu trouxe o corte para ele e tal. Ele mandou fazer uma roupa completa a respeito. Foi uma coisa assim. Eu também tive, Mário, momentos muito, muito bons com a CM, né? Eu trabalhei diretamente com ele praticamente 4 anos, até ele se afastar para ser candidato a senador, qualquer coisa assim. Eu nunca tive qualquer problema com ele, porque ele apoiava muito
os secretários. Apoiava muito mesmo. Apoiava mesmo. Apoiava. Bastava andar na linha, né? Andava na linha, não tinha nenhum problema. Eu, durante esses 4 anos, eu só tive uma vez um aborrecimento de Antônio Carlos. Eu estava dando aula lá na UFBA, professor da Escola de Administração. Chegou a secretária da escola e disse: olha, o governador quer falar com o senhor. Isto era 7h da manhã, no início da minha aula. Eu fiquei assustado. Antônio Carlos me procurar às 7h da manhã, alguma coisa de grande dimensão. Fui na secretaria, liguei para o Palácio, imediatamente ele me atendeu. Quando ele queria reclamar alguma coisa, ele usava a expressão: o senhor tomou uma atitude aí que me traz um certo contratempo de uma amizade de muitos anos que eu tenho com o Coronel Cabral. Eu disse: sim, governador, mas em relação aqui, o senhor publicou no Diário Oficial um ato ligado à Superintendência de Construções da Bahia, a SUCAB, e esse ato demitia essa pessoa de minha estima, de minha consideração. Esse governador, eu não... Olha, como esse ato foi assinado naturalmente pelo diretor-geral da SUCAB, eu vou ligar para Marcos Cavalcante e saber exatamente o que aconteceu, né? Então, na realidade, esses atos eram da alçada do diretor-geral da instituição, claro que com a aquiescência, com a concordância do secretário. Aí eu me lembrei do fato de ia ser qual foi o problema. O Diário Oficial publicava inicialmente as demissões e depois as nomeações. Tinha havido uma reforma administrativa na SUCAB e aquele cargo do coronel tinha sido mudada a denominação, mas o símbolo era o mesmo. Quer dizer, o coronel tinha lido a demissão, não prestou atenção, que tinha logo em seguida a nomeação. Aí, quando eu vi realmente qual foi o problema, eu voltei a ligar para ele no Palácio e disse: governador, foi isso. Ele chegou e disse assim: o coronel vai se ver comigo. Eu soube depois que ele deu o maior esporro no coronel por conta disso, porque o expôs de uma situação que não era verdadeira, né? No despacho seguinte com ele, Antônio Carlos tinha essas coisas de muita humildade. Ele começou o despacho me pedindo desculpa por aquilo que ele tinha feito, que foi levado a essa situação do coronel Cabral. Eu estou dando esse depoimento para mostrar que tivemos quase 4 anos de convívio. Muitas vezes ele me convidou para almoçar com ele, porque meu despacho era 11h da manhã. Depois de mim tinha Walter Batista, né? E muitas vezes ele convidou para eu continuar lá no Palácio para almoçar com ele. Eu sentia que ele tinha uma estima muito especial comigo. Todas as vezes que ele se encontrava comigo, eu me encontrava com ele, ele batia aqui no peito. Era um sinal de que era uma pessoa que ele gostava. Então, eu tive um convite muito bacana. E eu me lembro um fato também com o Antônio Carlos que me marcou muito. Ele mandou instalar um telefone particular lá do Palácio. O governador precisa de um telefone particular e tal, que poucas pessoas tivessem acesso. Naturalmente que isso poderia estar na conta geral do Palácio de Ondina. Quando a conta chegou, ele me disse: essa conta daqui eu vou pagar. Chamou o ajudante de ordem e disse assim: olha, pague isso aí. Autorizou lá que a coisa fosse feita, né? Com o meu dinheiro, porque eu não quero absolutamente utilizar essas coisas do Estado. Então, mostra assim, coisas pequenas, mas que demonstram realmente que era uma pessoa boa. Concordo inteiramente, Edilson. Bom, é isso mesmo, ele era assim mesmo. Tive muita coisa boa com o Antônio Carlos. Valeu. Agora, um outro ex-aluno teu, né, José Ronaldo. Professor, na verdade, eu já fiz uma pergunta, Jair. Né? Eu aqui vou colocar que, mais uma vez, né, uma vez professor, sempre professor. Então, achei interessante, professor Mário, essa desconstrução do planejamento. A gente, às vezes, se dedica tanto à coisa profissional
que o nosso pessoal fica em segundo plano, ou até para que a gente consiga descansar, né, a nossa cabeça, e a vida ela segue de qualquer forma, a gente planeja ou não. Mas esse seu depoimento, olha, né, o planejamento na minha vida pessoal não foi realmente como você colocou aí no meu depoimento em sala de aula. Entretanto, e você falou aí dos seus pais e de rádio e tudo mais, eu criança, meu pai era fã do rádio, e a gente, nas ondas médias e curtas, ouvia a Rádio Globo do Rio de Janeiro, Isso. e entrava pela madrugada e tinha Rádio Nacional, tinham novelas, tinham programas de musicais, e eu me tornei fã do rádio. E o rádio andava realmente meio com a FM, aquela coisa de música, no AM o futebol e aquela notícia Isso. passada, e aí veio a Rádio Metrópole e deu um novo, né? Uma nova visão, e isso é trabalho de planejamento. Então, novamente, a coisa do profissional e a coisa do pessoal. Mas o seu pessoal, dentro lá da Rádio Metrópole. Então, a coisa da cultura, as pessoas que vocês convidam para serem comentaristas ou para entrevistas, os seus depoimentos fantásticos sobre recomendando literatura, recomendando filmes principalmente. Eu gostaria muito de conhecer essa sua videoteca, né? Porque muita coisa boa a gente ou esquece ou não conhece e termina, e isso foi, né, ouvindo a Rádio Metrópole. Na verdade, aqui lhe parabenizar por essa sua trajetória. Tive há pouco tempo oportunidade de ouvir também o professor Edilson, parabenizá-lo. Há pouco Tânia aí falou de professor Arthur Leandro, e eu me lembrando, né? Eu novinho, quando entrei no CRA, estavam lá Fabrício, Arthur Leandro e outros, né, que aprendi a conviver. Parabenizá-lo, parabenizar Arthur Leandro, parabenizar a Edilson e todos vocês que, como professores ou como empresários, contribuíram e contribuem tanto aqui para a nossa Bahia, para a nossa Salvador. Muito obrigado. Eu é que agradeço, rapaz, que alegria ouvir essas coisas, viu? Eles são ótimos. Edilson, o Carlos Santana, que aqui quis destacar que você foi o maior e melhor secretário de Educação, né, da Bahia, tá certo? E destacando, né, um homem inovador, sério e probo. É verdade, eu concordo inteiramente. Concordo inteiramente. Passar a palavra aqui agora para a ACM Júnior. Neinho, querido! Que alegria te ver, rapaz! Hoje passou um filme de boa parte da minha vida. Eu vi passar um filme de grande parte da minha vida. Eu conheci você, eu tinha 14 anos. Então, hoje eu tenho 68. Então, poxa, grande parte da minha vida foi narrada por você aqui. Inclusive, eu também comecei, da mesma forma que você, também com o Sandy. Foi meu orientador, meu primeiro, estagiei com ele, e com você também, porque você também pertencia ao sistema financeiro do Estado. Fui estagiário desde cedo, né? E convivi com você por muito tempo, e, poxa, e aprendi muito também com você. Então, é uma satisfação. Foi delicioso passar um filme da minha vida, boa parte da minha vida, não só a vida de adolescente até a vida de profissional, passando pela vida de universitário, professor, etc. Então,
Edilson também faz parte desse roteiro todo. Então, foi extremamente delicioso participar dessa reunião, porque eu consegui, quer dizer, ao você contar toda essa história da sua carreira junto com meu pai, quer dizer, isso, grande parte da minha vida eu vivi nisso. Então, para mim, foi extremamente prazeroso, Mário. Você me proporcionou momentos de extrema emoção e satisfação. Então, eu só tenho que te agradecer esses momentos de tanta emoção e prazer. Além do nosso Bahia, né, Nezinho? Né, Nezinho? Vamos, tá jogando agora aí. Eu sei. Eu sei. Que bom, Nezinho. Um beijo para você, viu, rapaz? Outro para você. Amigos de infância, digamos assim. Vamos ver o professor Eduardo Moraes. Mário, que bom ouvi-lo e vê-lo desta maneira tão simples. E uma curiosidade, Mário de Melo Kertz, de onde vem o Melo? Melo vem do meus avós maternos, judeus sefaradi, que o nome real era Melul, Melul, que foi abrasileirado para Melo. São judeus sefaradis daquela leva antiga que foram expulsos da Espanha e Portugal em 1492 e 1946, 1496, e que de Espanha e Portugal, e que se espalharam pelo Mediterrâneo, inclusive parando em Marrocos. É isso aí. Eduardo, um abração, viu? Você faz um grande trabalho, primeiro na Associação Comercial, agora no nosso queridíssimo Instituto Geográfico Histórico. Um abração para você, e você sabe que você conta comigo sempre. Obrigado, Mário. Professor Eduardo Fausto. Sem som? Sem som, Fausto. Fausto, precisa ativar o microfone, Fausto. Será que ele desligou? Bem, vou passar para Ramiro. Obrigado. Eu estou aqui meio confuso. Não sei se estão me ouvindo. Estamos ouvindo muito bem. Ótimo, ótimo. Bom, primeiro eu quero contar um casinho, né? Um casinho pequeno que eu vivi com o senador, na época, presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães. Eu, mais 2 colegas meus, tínhamos agendado com ele, quando ele era presidente do Senado, lá em Brasília, para eles nos atender, a gente ia conversar um determinado assunto com ele. E chegamos lá, no Senado, e, primeiramente, tinha uma sala onde tinha a parte administrativa, tinha a secretária dele e tudo mais. Nos anunciamos, ela olhou na agenda, realmente nós íamos ser e estávamos agendados para aquele dia, então ela nos disse o seguinte: olha, vocês vão ali, entram naquela porta e vão para aquela sala que em breve vocês serão atendidos. Assim nós fizemos, abrimos a porta, eu mais meus 2 amigos, e entramos. Quando chegamos lá, nessa sala, depois dessa porta, só tinha deputados federais e senadores, todos eles lá conversando em pé, alguns sentados e tudo mais, aquela conversa toda. Eu disse, meu Deus, eu só vou sair daqui meia-noite. Então, ficamos lá. Quando demorou mais ou menos uns 10 a 15 minutos, quem sai da sala do senador? Lúcia Flecha de Lima. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, vou falar baixo, porque minha mulher está aqui perto de mim. Eu nunca vi uma pessoa tão elegante, assim, tão
que fascinava. Ela fascinava, passou pela gente, eu fiquei assim acompanhando ela até ela sair e ir embora. Uma pessoa maravilhosa inteira. Nunca troquei uma palavra com ela, mas assim maravilhosa no semblante que ela está. 5 minutos depois, a porta abre do gabinete dele e ele sai sorrindo e diz, e chama por meu nome e os nomes dos meus 2 colegas que estavam comigo. E aqueles senadores estavam todos lá, vários senadores e vários deputados. Inclusive, me lembro muito bem aquele senador pernambucano que ele chamava de... Como é que ele dizia, meu Deus? Era garçom de filme de terror, acho que era assim que ele chamava, não me lembro agora o nome dele. Garçom de filme de terror era Michel Temer, que ele chamava de mordomo de filme de terror. Marco Maciel. Marco Maciel, ele estava lá, Marco Maciel, e era senador. Então ele chamou. Marco Maciel era o mapa do Chile, porque ele era magrinho. Magrinho e comprido, né? Isso, então ele nos chamou e ficou todo mundo olhando e a gente foi andando devagarzinho, não entendia nada do que estava acontecendo. Quando chegamos lá, dentro do gabinete dele, era só cacaqui, cacacá. Estava feliz da vida e coisa e tal. E se a gente tivesse pedido muito mais do que pediu, teria aceito. A gente bombeou nos pedidos, não é? Devia ter pedido mais. Mas o que eu quero perguntar a Mário, isso é só uma pequena história que eu vivi, né? O que eu quero perguntar a Mário é o seguinte, Mário, vamos esquecer essa coisa aí de como é que se diz, essa coisa técnica, de planejamento, disso e daquilo, coisa e tal. Vamos para uma coisa mais do lazer. Mário, quando eu era recém-formado ainda, eu ouvia falar muito do seguinte, o prefeito de Salvador... E hoje, quero lhe dizer o seguinte, na época e hoje, acho que você fez como prefeito um excelente governo. Quero dizer isso porque é coisa atrás. Você não é candidato a nada e coisa... e eu me sinto à vontade para fazer esse tipo de relato. Mas eu ouvia falar o seguinte, Mário, que você era perigoso. Você não podia ver um rabo de saia, que você estava de olho. Eu pergunto, não sei se na época você usava óculos ou não, mas era a sua fama dentro vamos dizer assim, do seio dos administradores recém-formados. Eu me fale um pouco disso, Mário. Você era perigoso mesmo? Não, de jeito que isso é mito, é lenda. O pessoal cria muito mito e muita lenda, mas não caia nessa, não, pai. Não caia nessa, não, de jeito nenhum. Agora, eu quero pedir licença a vocês, porque eu agora tenho um compromisso aqui, tem umas pessoas aqui em casa, inclusive um médico que vem fazer aqui uma revisão na minha última cirurgia. Eu quero pedir desculpas a vocês, agradecer, mas foi 2 horas já, quase 1h45 de um papo maravilhoso. Pode ter a última pergunta? Vá. Mário, repare o seguinte, diante de tanta eloquência e de tanta clareza de concatenação de ideias, de praticamente um documentário de vida, como o professor ACM, na sua lucidez, colocou, quer dizer, que praticamente pega 54 anos de vida, né? Repare. E aí nós vimos aqui o seguinte, nós vimos o primeiro depoimento do professor Antônio Carlos, que foi algo realmente admirável. Depois, o depoimento do professor Edilson, que, por sua vez, foi assim. E agora vem o seu depoimento, professor, que eu já o conhecia, sei quem é, um homem público, mas não tinha nunca visto realmente
falar da maneira que foi exposto o assunto. E, na realidade, nós somos uma academia e nós temos responsabilidade com zelar por esse patrimônio que são os nossos confrades. Então, eu queria sugerir uma autorização dessas pessoas que já foram, que autorizassem que esse material todo fica documentado e bem documentado, que a diretoria da academia faz, que esse material já fosse armazenado para futuramente uma publicação, lógico, que com a aquiescência dos oradores, daqueles que fizeram a palestra, porque eu acho que esse documento não pode e não deve ser perdido. Gostaria que os senhores examinassem, mas isso é apenas um pleito meu. Muito obrigado. Obrigado. Da minha parte, vou dizer que vocês podem usar, burlar, gravação, transformar em texto e o que quiser, mas infelizmente eu vou ter que pedir. Mário, agradecemos a tua parte. A minha parte também está ok. Ótimo. Agradecemos imensamente a tua participação. De mim também. Tempo. Olha, quero dizer mais uma coisa, eu estou à disposição de vocês para qualquer coisa, viu? Muito obrigada, viu, Mário? Inclusive, divulgar na rádio as atividades da academia, é só vocês mandarem, vocês têm os meios de contato direto comigo, manda para mim diretamente. Eu farei com muito prazer. O meu amor pela carreira de administrador é tão grande, que eu farei isso tudo muito bem. Então, muitíssimo obrigado. Vocês são ótimos. Nós que agradecemos essa disponibilidade de estar aqui com esse tempo, quase 2 horas de papo gostoso. Então, eu quero parabenizar por seus momentos aí de saber para a gente e agradecer. Em outro momento, a gente retoma. Tá bom? Quando quiser. Um abraço. E mande material para eu divulgar, que eu farei com grande prazer. Um abração a cada um. E que bom ver tanta gente aqui. Até de Barueri apareceu Arthur Leandro. Um abração, pessoal. Eu tenho que sair mesmo. Viu? Muito boa noite. Bom, obrigada, viu? Vocês são ótimos. Um abraço, Mário. O mesmo acontece com você. Jair. Oi, Jair. Diga, Fausto. Parabéns pela sua mediação, viu? Você sempre se revelando aí um acadêmico de escola, viu? Muito legal, meu irmão. Concordo com o Eduardo, viu, Jair? Brilhante. Você também foi muito bom. Você foi a condução nota 10. Obrigado. Isso mesmo. Muito obrigado. Tem cá aí Arthur, tá aí ainda? Colegas, Arthur Leandro, eu estou vendo. Arthur Sampaio sumiu. Não, eu queria dar uma palavrinha, ou até que ele me desse o telefone dele, que eu quero falar um negócio com ele. Ninguém tem o telefone e me dá. Eu gosto tanto dele. Tchau, viu, gente? Arthur Sampaio tem, com certeza. Um abração. Arthur Sampaio tem o telefone de Arthur Leandro, com certeza. Diz Arthur Leandro ou de Arthur Sampaio? Né? Tá bom. Tchau, viu? Eu passo o telefone de Arthur Leandro.